Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Todo homem ou mulher experimenta o sofrimento e todos buscam dar sentido a isso. Por isso de seus lábios se eleva frequentemente uma oração em busca de ajuda para compreender o porquê de tanto mal. O sofrimento humano somente encontra uma resposta no amor de Deus, que mostrou a sua onipotência da maneira mais misteriosa, por meio da aniquilação voluntária e da ressurreição de seu Filho, pelas quais o mal foi vencido. O tema que se destaca nas leituras de hoje é o do sofrimento do homem, que encontra seu refúgio e sua libertação em Jesus Cristo. O Senhor veio como médico dos que estão enfermos. Ele mesmo afirma: não são os sãos que têm necessidade de médico, e sim os enfermos. Jesus não veio chamar os justos, e sim os pecadores. Na primeira leitura, o texto de Jó contém uma grande carga de humanidade. Jó fala de sua vida em termos dramáticos e pessimistas. Ele considera sua vida como uma escravidão, como um trabalho que se impõe a ele, e por isso quer buscar um pouco de sombra, de paz, de serenidade. Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Sua herança é vista como um novo fardo, portanto, o futuro parece incerto e ameaçador. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Aparentemente, Jó exagera sua desgraça ou ele perdeu a fé. Mas na verdade trata-se da expressão de um coração aflito pela dor, penetrado pelo sofrimento e que clama a Deus a partir da própria miséria. Um dos dados mais comuns da nossa experiência humana é o do sofrimento humano. O sofrimento que se encontra em todas as partes, em todas as gerações, em todos os povos, em todas as circunstâncias. Este sofrimento não suscita pequenas questões para o homem, especialmente quando se trata do sofrimento dos inocentes, ou quando é um sofrimento que não parece ter sentido nem fruto, um sofrimento aparentemente inútil. O sofrimento traz grandes questões para a humanidade. Todo homem ou mulher experimenta o sofrimento e todos buscam dar sentido a isso. Por isso de seus lábios se eleva frequentemente uma oração em busca de ajuda para compreender o porquê de tanto mal. Para Jó, o terrível de sua situação não é a perda de seus bens materiais, nem sequer a perda de seus entes queridos, e sim, e sobretudo, sentir que Deus o abandonou,
que aquele Deus em quem tinha posto suas esperanças se esqueceu dele. Esta é a experiência mais terrível da noite da fé. Somente quem já passou pelas dolorosas provas pode compreender o que está sucedendo-se no coração de Jó. Mas o nosso salmo responsorial de hoje nos mostra como se pode passar desta lamentação cheia de desespero para uma confiança profunda em Deus. Pois o salmista diz: o Senhor Deus conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. A Bíblia, especialmente os Salmos, nos oferecem uma rica variedade de orações em meio da tribulação. Para a oração do homem aflito ou atribulado, Deus responde de maneira excepcional com seu Filho, com o seu enviado, com Jesus Cristo. Ele é o libertador no sentido mais profundo da palavra. Cristo cumpre com fidelidade a missão para a qual foi enviado. É consciente de que ele deve anunciar a boa nova da salvação e que deve vencer o mal com sua obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, o sofrimento humano somente encontra uma resposta no amor de Deus, que mostrou a sua onipotência da maneira mais misteriosa, por meio da aniquilação voluntária e da ressurreição de seu Filho, pelas quais o mal foi vencido. Temos que ter a plena certeza, mesmo em meio de grandes e prolongadas tribulações, de que Deus Pai, em Jesus Cristo, vence o mal e a morte e que as aparências deste mundo passam para dar lugar à pátria celeste. Devemos levar em nosso coração, por onde passarmos, o anseio ardente para que os outros conheçam Jesus Cristo, o libertador, o amem e deem um sentido para as suas vidas. O amor de Cristo em nós urge a cada um de nós a melhorar este mundo. A vocação cristã implica a vocação apostólica. Todo cristão deve ser um apóstolo. Por isso, São Paulo diz na segunda leitura de hoje: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. São palavras densas que expressam uma clara consciência da própria dignidade e da própria vocação como seguidor de Cristo. Assim devemos ser nós cristãos. Devemos levar em nosso coração, por onde passarmos, o anseio ardente para que os outros conheçam Jesus Cristo, o libertador, e o amem e deem um sentido para as suas vidas. O amor de Cristo em nós urge a cada um de nós a melhorar este mundo. E como dizia São Pedro Crisólogo, como Cristo já não vem a nós na carne, vem na palavra. E onde quer que a fé nasça da mensagem, e a mensagem consiste em falar de Cristo, ali a fé nos liberta da escravidão do demônio, enquanto que os demônios de ímpios tiranos convertem-se em prisioneiros. Meus irmãos e irmãs, somos todos nós convocados e enviados a pregar o Evangelho que vivenciamos. No nosso batismo nós recebemos esta missão e as experiências da nossa vida são uma motivação para que possamos evangelizar anunciando o reino de Deus. Deus quer salvar a muitos através do nosso testemunho, seja de dor, seja de amor. No entanto, precisamos entrar na realidade das pessoas a quem queremos testemunhar o amor de Deus, para não nos parecermos superiores ou melhores. Aprendendo de São Paulo, nós também podemos nos tornar fracos para ganhar os fracos. Sair da nossa condição para entrar na miséria dos que sofrem e assim nos tornar luzeiros do amor de Deus.
A mulher curada testemunha da maneira mais eloquente e persuasiva que verdadeiramente aderiu ao Evangelho do Mestre. E imediatamente ela começou a servi-los. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. Por isso Jesus recorria à oração, na qual renovava a sua obediência que o levará à cruz, mas também a certeza da ressurreição. Ele tem força de levantar-se de madrugada porque se alimenta nas madrugadas da certeza de que na madrugada final o Pai estará desperto para despertá-lo também. Hoje vemos que nos mais variados ambientes onde se fez presente é que a autoridade de Jesus é exercida como serviço à vida, e não somente como proclamação de uma palavra verdadeira. Passando da sinagoga, o lugar da reunião em torno da palavra, para a casa, que é o lugar do encontro com as pessoas na sua realidade mais concreta, Jesus testemunha a força do Evangelho de Deus. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. A sogra de Pedro não é apenas uma das muitas pessoas miraculadas. Ela é apresentada aqui como ícone de quem verdadeiramente foi curado por Jesus, a quem o Evangelho alcançou profundamente. O sinal mais convincente é a decisão de colocar-se a serviço. Entrando em casa, Jesus aproximou-se da mulher. Esta é a grande confirmação de que, de fato, o reino de Deus está próximo. Jesus não diz que o reino se aproxima, mas ele mesmo é a presença do reino do Pai no mundo. Marcos sublinha que Jesus ajudou a sogra de Pedro a levantar-se. O verbo grego levantar é o mesmo utilizado para indicar a ressurreição, como um despertar, um acordar, uma mudança radical de vida, portanto, um processo de conversão. Jesus, tomando-a pela mão, transmite-lhe a força do seu amor, que é a condição necessária para provocar no outro o desejo e a decisão de converter-se. A mulher curada, ela testemunha da maneira mais eloquente e persuasiva que verdadeiramente aderiu ao Evangelho do Mestre, que tem autoridade. Ele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Por isso, imediatamente ela começa a servi-los. O serviço é, antes de tudo, obediência à palavra, ao próprio Jesus que nos diz o que devemos fazer. Portanto, só é possível tornar-se o servidor do reino se seguirmos os passos de Jesus, aprendendo dele o autêntico serviço de caridade na verdade que liberta. Outro elemento imprescindível que Jesus nos indica como raiz da sua ação evangelizadora é a disponibilidade para estar na intimidade com o Pai. De madrugada, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Oração é decisão. Por isso, não depende de emoções sentimentais prazerosas nem de motivações externas infantis. É muito significativo o fato de Marcos dizer que, tendo se levantado ainda de madrugada. Temos aqui mais uma forma verbal ligada à ressurreição. Quando as mulheres vão ao túmulo ao nascer do sol, recebem a notícia: ressuscitou, ele não está aqui. Portanto, a madrugada é o grande momento da ressurreição. Jesus prefere as madrugadas para estar na intimidade com o Pai, que o ressuscitará na madrugada do terceiro dia após a sua paixão e cruz. A oração para Jesus é momento de ouvir o Evangelho do Pai dirigido a ele e, portanto, renovar a sua obediência que o levará à cruz, mas também a certeza da ressurreição. Ele tem força para levantar-se de madrugada porque se alimenta nas madrugadas da certeza de que na madrugada final o Pai estará desperto para despertá-lo também.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção e nos faça verdadeiros servidores do reino de Deus a partir da libertação que Cristo nos traz de todas as nossas doenças da alma, de todas as nossas enfermidades espirituais, de todo o pecado.